Amigos que estão acompanhando o Portal Plural, bom dia. Neste sábado, o bate-papo de sábado, ele tem um sentido todo especial, porque eu na condição de professor, né, na condição de professor, porque afinal de contas eu vim a Santa Rosa, através do apelo e da convocação do Dom Bosco, para ser professor. Lá nos meus verdes anos, 28, 30 anos, foi quando eu cheguei aqui e passei a ser professor. Então, claro, nesse período aí no Dom Bosco, na faculdade, nos cursos diferentes que eu trabalhava, tive o privilégio de conviver com muitos alunos. Entre eles, com uma gentil senhorita que vinha de Independência, que é a nossa querida Wanderly. A Wanderly que caminhou muito, exerceu cargos públicos, exerceu tarefas as mais diversas. Foi minha aluna no curso de letras, viu, no curso de letras. E hoje, claro, ela tem o comando do nosso querido Vida e Saúde. Então, neste sábado, com alegria, eu trago de volta a minha ex-aluna, que hoje, né, exerce essa tarefa importantíssima aqui no nosso município, na nossa região, dá para dizer aqui no nosso estado, de comandar a saúde dessa importante casa de saúde que é a Vida e Saúde. Wanderley, prazer recebê-la aqui no bate-papo de sábado. É uma alegria imensa, professor Alcides Vicini, chegar e ter a oportunidade de lhe encontrar aqui e a gente poder fazer memórias tão lindas, né, e com uma alegria, assim, uma alegria contagiante, porque foram momentos tão lindos da nossa caminhada e que todo o seu trabalho como professor inspirou e produziu em nós uma vontade muito grande de que a gente pudesse fazer a diferença no mundo. Então eu quero lhe agradecer, porque o senhor também, enquanto professor, despertou em nós essa vontade e aquele sentimento, assim, é possível, né, a gente precisa ter esse sentimento. Então hoje é uma alegria muito grande lhe encontrar aqui, e tantas caminhadas, a gente teve tantas oportunidades que a vida nos presenteou, e eu acredito firmemente, assim, que aqueles sonhos que a gente plantou lá nas discussões, conversando até sobre literatura, né, a língua portuguesa, elas realmente fizeram muita diferença na nossa caminhada. Isso que eu E ia te perguntar, até que ponto a tua caminhada notoriamente exitosa, o que significou o curso de letras, digamos assim, como um componente da tua, né, que te deu elementos para tu ter êxito na vida? eu acredito que quando a gente faz um curso que tem um perfil de letras, que tu olha a língua portuguesa, que tu olha a literatura, primeiro que você tem uma compreensão de mundo que é algo extraordinário. Eu sempre falo que quem passa por uma graduação, e especialmente pela área da educação, tem uma visão que ela é realmente surpreendente, né. Então, um valor muito grande, o valor para todos os profissionais que trabalham na área da educação, que caminham, né, a partir dos cursos de graduação em educação. Mas, especialmente olhando para a caminhada, eu acredito que, principalmente o olhar de argumentos, né, a construção textual, todo esse olhar dessa composição da do enredo, de um processo, do entendimento, de entender como é que está organizada uma sociedade e como você pode expressar ela de uma forma que possa realmente trazer um resultado. E para mim, especialmente, foi fundamental, porque eu comecei a trabalhar muito na lógica de projetos, né, e normalmente quem tem argumentos consegue produzir justificativas que são positivas e que conseguem passar de forma mais simplificada para as pessoas o entendimento. Então, essa compreensão e também, claro que, acredito muito, assim, que o poder do argumento que você aprende em letras, ele também transcende, porque você também passa a ter uma comunicação mais efetiva, né, e eu acho que, quem conhece a literatura também percebe que, existe um outro mundo além da matemática, né, que você pode contar os números de um jeito diferente, que você pode incluir e engajar as pessoas de um jeito diferente, porque a literatura também traz um pouco isso, assim, de como se comportaram
as sociedades, como é que foi os textos que estavam ali contando um pouco da história, e como se desenvolve esse processo também de maturidade a partir do conhecimento que vai nos ajudando. Então, para mim foi fundamental. Tá? Ouviu, você que está ouvindo aí, menina, garoto, que está fazendo o fundamental, que está fazendo o ensino médio ou na faculdade, detalhe importantíssimo, essa mulher hoje, como aluna, ela foi muito dedicada de ler, né, Muita escrever, leitura, muita leitura. muita leitura. Eu chego a dizer, disse para minha neta esses dias, a pessoa que aprendeu a ler é uma pessoa que está salva. É Essa mulher verdade. está salva, viu. Ela conseguiu se embasar de forma É. muito E adequada. e a leitura para mim ela faz parte da minha vida. Eu amo a leitura. Então, assim, mesmo que a gente tenha hoje possa ouvir, mas eu gosto de ler o livro, eu leio muitos livros e de todos os assuntos, claro, mas eu gosto de ler o livro, eu ainda anoto no livro, eu faço um textinho para anotar aquilo que realmente para mim faz muito sentido, que eu posso voltar e revisitar aquele texto. Então, assim, às vezes tem livros que eu leio 5 vezes, porque eu acho que cada momento o livro te traz uma outra oportunidade. Então, assim, com isso, eu caminhei para a área da administração. E aí eu comecei a buscar mais e entender de outras áreas também. Então a leitura, eu acredito que é o grande diferencial e também nos permite a gente ter um sentido de presença, que eu acho que isso é muito importante para nós. Uhum. Porque quando a gente tem um sentido de presença que você, está prestando atenção naquilo que você está lendo, você está fazendo um comparativo com algo, buscando uma outra informação para comparar aquele texto, ou anotando algo que fez sentido, você está realmente ali. Você não está nem no futuro e nem no passado, você está vivendo aquilo que está dentro de uma obra. E a obra te permite te levar para a Grécia Antiga, assim como ela pode te levar para Dubai, né. Então, assim, a literatura hoje, ela é tão rica, assim como ela pode te trazer textos de pessoas que histórias, biografias, né. Então, assim, quanta biografia maravilhosa que a gente consegue ler, né, quantas pessoas que nos incentivam a partir do exemplo delas, que você pode buscar informações em obras importantes, né. Então, veja que não há um limite para quem lê. É verdade. É um mundo extraordinário. Perfeito. Veja então que nada acontece por acaso. Quando alguém está numa posição que se torna admirável pelas coisas que passa a fazer, houve ali atrás momentos importantes de burilamento de atitudes, de aperfeiçoamento de qualidades e aquisição de informações e percepções de mundo que deram então esse, diríamos assim, esse lastro, né, para que a pessoa pudesse e possa, de fato, avançar. Wanderley, você de fato, depois da faculdade, foi fazer outros cursos, tu exerceste cargo público em 3 de Maio, na área da saúde, não é? Isso. No tempo do meu amigo prefeito Copati. Depois tu estiveste aqui em Santa Rosa, também na área da saúde, já no tempo que era o meu que me sucedeu como prefeito Orlando Desconze, 2009, por aí Isso, em diante, não é? 2009, isso. E que de fato tu tiveste essa, diríamos, essa experiência, todo esse exercício que fez com que as pessoas começassem a te ver como uma pessoa qualificada na gestão pública. Daí, assumiu o a gestão do nosso, querido Vida e Saúde, que na época se chamava do Hospital de Caridade, ou já era Vida e Já Saúde? era vida e Já era Vida e saúde. Saúde, então houve aquela A transição, porque transição, eu estava em vivia os transição. 2 tempos aí do Caridade e depois do Vida e Saúde. E que aí surgiu o Anderson Mantei, e que começou a desenvolver com um grupo todo de conselheiros que ele tinha, um grupo de 11, 10, 11 funcionários. Eu gosto de dizer que eram 11, né, 11 integrantes da Do equipe de gestão, conselho, isso. e ele daí foi observando e procurando qualificar aqui, qualificar ali, e aí ele decidiu buscar aquela ex-gestora do Vide da nossa Fundação de Saúde, para ser a gestora do nosso Vida e Saúde. Eu até na época, como era prefeito: "O que que você acha e tal?" Digo: "Olha, essa menina, se ela for
boa gestora como foi boa aluna, mete bala que ela vai dar certo, né. E o Anderson não se enganou, né, não se enganou, ele tinha essa acuidade perceptiva, né. Estamos lá, desde que ano mesmo tu entraste? É, 2000 e? 2013, em 2 de janeiro de 2013, eu comecei a trabalhar no Hospital Vida e Saúde, comecei o processo de transição, que era o seu Klein, né, que estava e que o seu Klein aposentou-se, estava então se preparando, né, para parar o trabalho dele e a partir daí então eu sou a mais longeva. Hoje pela manhã eu falei para o seu Elton, né, estávamos tomando um café, eu falei: "Seu Elton, eu sou a diretora mais longeva do Hospital Vida e Saúde, que estarei completando agora estou 12 anos e completo 13 anos no dia 2 de janeiro". Você Olha, imagina, é. longeva, né, É. porque, são Veja bem, áreas, eu né comecei nesse período, o é, meu 4º mandato, comecei em 2013, janeiro de 2013 isso. também, né. Então isso Então, aí, olha só, olha, estamos completando já um tempo grande, né, à sim, sim, frente do olha, Hospital Vida e e Saúde. um tempo extremamente produtivo. E veja bem, Vanderlei, tu estás amigos que estão nos acompanhando aqui, que não são de Santa Rosa, estão acompanhando, o Vida e Saúde está, esse ano, completando 90 90 anos anos. de história. Caramba, não é brincadeira, né. Não é. Uma história que o município está fazendo 90 e poucos, e o Vida e Saúde 90 anos ali, na esteira da história do município. E, certamente, os desafios são enormes, né. E eu vejo talvez uma coisa, tu tem um trabalho aqui que é reconhecidíssimo, mas aos poucos esse trabalho foi sendo reconhecido num cenário mais amplo, percebido pela Secretaria de Saúde do Estado, percebido pelas demais casas, como Vida e Saúde, que também exerce essa função importantíssima, não é, de cuidar da saúde das pessoas em todo o estado. E hoje tu, além de ser a diretora do Vida e Saúde, tu és a presidente da Federação das Associações Sem fins Sem lucrativos, Fins Lucrativos. as filantrópicas e as santas casas. Isso, as filantrópicas e santas casas de todo o Rio Grande do Sul. Isso não é pouca porqueira dele, ó, no popular, não é? Essa garotinha de Independência veio aqui, se impôs pela qualidade, firmou posição a partir do resultado, e ela não só é reconhecida aqui, tem um trabalho magnífico desenvolvido, mas ela conseguiu ter essa ascendência e essa representatividade no cenário do universo das santas casas, das poderosas Santa Casa e todas as grandes, não é, essas grandes instituições do Rio Grande, ela está à frente. Eu pergunto, nessa luta incessante dos hospitais, notadamente desses filantrópicos, para garantir que o que entra de recurso consiga suprir as necessidades enormes que o dia a dia de uma casa de saúde é desafiada. Tu consegues, como presidente da instituição, sair um pouco da atividade administrativa para exercer quase essa atividade política, não é, de pressionar esferas do governo estadual, do governo federal, para que olhem, para que enxerguem, para que percebam o quanto é importante investir e corrigir tabelas que são defasadas para garantir que o serviço de saúde seja garantido. Tu consegues? Olha, felizmente, assim, tenho trabalhado muito, nesse sentido, porque, veja só, nós representamos um setor que cuida da população gaúcha, falando aqui do Rio Grande do Sul, e que é responsável por mais de 60% da assistência em média e alta complexidade do Rio Grande do Sul. Se as santas casas cumprem esse papel, elas precisam sim ser atendidas e serem olhadas. Nós precisamos olhar de uma forma que seja, primeiro, garantido que o custo dessas instituições sejam bancados. E esse trabalho dessa agenda política que, hoje ela está no comando da nossa federação e eu tenho a felicidade de estar trabalhando, porque eu acredito nessa missão. Eu acredito muito. E eu acredito que esses lugares hoje nós somos 248 instituições filantrópicas no Rio Grande do Sul. 200. 248. Veja, nós temos pequenos municípios, nós temos médios, nós temos grandes municípios, e que lá a Santa Casa é a que cuida da saúde. Nós não temos nesses locais, nós não temos institutos federais ou hospitais públicos que estão lá dando conta. É a nossa
rede que está cuidando. Então a gente precisa levar essa pauta e como nós temos trabalhado, como eu tenho a oportunidade de trabalhar junto com os nossos pares da diretoria e representando, mostrando que as instituições, elas têm gestão do seu processo, que nós sabemos quanto que é o custo da operação, que a gente não tem uma gestão que ela não tem qualidade, que é diferente de dizer: "Ah, está ajudando porque eles não sabem gerenciar", não. Nós estamos mostrando onde está o custo, e nós temos um entendimento claro de que é preciso fazer essa demonstração respeitosa, com clareza e transparência, para que a gente possa fazer com que todos esses envolvidos tenham uma compreensão de construir uma política que seja continuada e sustentável. Porque veja só, se nós temos hoje no Rio Grande do Sul todo esse compromisso e nós sabemos que o custeio do Sistema Único de Saúde ele é tripartite, então quem são os 3 entes? É o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. E sabemos também que hoje todos os municípios, estou falando do Rio Grande do Sul, mas isso se transfere para outros estados também, mas todos os municípios cumprem o mínimo constitucional em saúde e colocam inclusive valores Seria superiores, os quinze por os cento 15%, É. tá. O estado do Rio Grande do Sul, ele fez agora o acordo com o Ministério Público para que ele possa colocar os 12%, levando em conta que teve toda uma discussão, de recursos e tal. Então, ele caminha tanto que agora o estado lançou o SUS Gaúcho, contando com esse recurso, a tabela do SUS Gaúcho está associada a esse recurso. E na esfera federal, nós, representando a nossa rede junto com a confederação, nós estamos trabalhando porque a gente precisa uma lei do reajuste das tabelas, que ela seja permanente. Ela não pode ter, primeiro que os nossos custos, todos os reajustes, eles acontecem acompanhando o processo inflacionário do país, mas as tabelas não recebem o reajuste conforme Isso o é um processo. absurdo, né, Isso é é incompreensível. incompreensível, porque, na verdade, assim, todos nós sabemos que demanda recurso, e aí a gente tem do outro lado, nós temos enquanto rede, para manter essa estrutura, nós temos a comunidade que abraça as nossas instituições, que elas existem pela ação das comunidades, porque aí nós temos os municípios que nos ajudam, né, tem os recursos que vêm aí, nós temos as emendas parlamentares, que são importantes para compor esse De alguma orçamento. forma supre parte pelo menos Supre dessa parte desse recurso, e dessa aí lacuna, né. dessa lacuna, e aí você tem comunidades que se envolvem, né, comunidades que ajudam a melhorar ambientes, a comprar equipamentos, dependendo do tamanho do hospital, inclusive às vezes ajudar até com, materiais de utilização diária. Então, tudo isso, nós temos que ter uma compreensão que a política pública ela tem que olhar para isso de forma continuada. Então esse é o nosso trabalho, e eu tenho dito assim que o nosso comportamento, ele nunca será de destruir Então os quando tu processos. viaja e vai para Porto Alegre, vai para Isso, Brasília, tu es não tá passeando. não estou passeando. Não É. estou trabalhando Tá vendo? muito, muito, E muito, tem uns que de muito. repente falam: "Ah, o prefeito não sei o quê", não, não, se ela vai é porque tá atrás do cascaio, como diz o povo o Do popular, recurso, do né, do recurso, é. recurso. E a gente tem trabalhado muito, assim, essa unidade, e eu tenho uma compreensão, assim, que nós temos uma re quanto mais conhecimento e mais informações nós temos, mais responsabilidade nós temos para ajudar a construir as saídas. E esse é o nosso entendimento. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós conseguimos trabalhar, com a nossa federação e a Comissão de Equidade pela Assembleia Legislativa, e veja só, professor Alcides, conseguimos construir um documento mostrando toda a realidade do Rio Grande do Sul, e chegamos num valor de um déficit de quanto que significa, olha, no Rio Grande do Sul a rede filantrópica e as Santas Casas têm um déficit anual de 2,5 bilhões por ano. Como é que isso é suprido? Com todas essas ações, e algumas inclusive precisando acionar recursos de terceiros, que aí entra os empréstimos, os juros bancários, porque às vezes aquele recurso estava previsto e não entrou, ela não pode parar a operação, então ela vai ter que buscar um recurso no banco, né, vai buscar o recurso na ou Caixa, que tem Caixa Hospitais, ou no Banrisul, ou no Sicredi, ou nos outros bancos públicos inclusive, mas isso é um trabalho que nós estamos fazendo e mostrando para que a gente construa saídas, né. E eu acredito muito na construção de saídas. Inclusive, um registro que a gente precisa fazer, nós temos a Frente Parlamentar das Santas Casas no país.
e nós temos a Frente Parlamentar da Saúde. São 2 frentes importantíssimas e que a gente tem acompanhado o trabalho, e como eu também faço parte do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo da Confederação das Misericórdias Brasileiras, que eu participo do conselho, eu tenho acompanhado e trabalhado junto, além da presidência da federação. Então, nós temos hoje pessoas que são muito importantes para nós. Deputado Pedro Westphalen, tá, que é um parlamentar que assumiu a tarefa das Santas Casas no país, tá, e ele tem trabalhado conosco. Deputado Antônio Brito, que é um deputado da Bahia, o nome dele às vezes confunde, né, Com o que teve nosso um ex-governador. governador, não. Deputado Antônio Brito é um deputado do PSD da Bahia. E ele também já foi dirigente hospitalar, tá, e ele tem um trabalho muito grande no sentido de que a gente tenha Assim como o Pedro é médico, né, é também tem médico toda e uma também atua, né, atuou agora, né, está nessa tarefa importante. Então nós todos temos trabalhado para a gente criar sustentação nessa política, porque nós entendemos da missão. E aí entra o porquê que a gente vai, né. Porque, Wanderlei, tá tudo confortável, o trabalho tá maravilhoso, tu tá andando, né, tem os desafios que são desafios de quem trabalha nessa área, mas por que, Wanderlei, tu tá disponível junto com todas as outras lideranças para estar lá fazendo esse enfrentamento, que não é um enfrentamento fácil, né. exatamente, É, você que está nos acompanhando aqui, e que a gente ouve com frequência queixas: "Não, porque a saúde é aqui, a saúde lá, não sei o quê, não sei o é, quê". Aqui em Santa Rosa, graças a Deus, mas graças a pessoas como a Vanderly, como o Anderson Mantei, hoje está lá o Sidney Strejewski, que é o isso, presidente, né, do eh, conselho. do conselho. Veja bem, hoje se resolveu praticamente todas aquelas demandas históricas do Vida e Saúde. E não parou aí, conseguiu-se assumir a Bosco. A Bosco que durante a pandemia, mercê de uma articulação importante que a Vanderly conseguiu fazer, nós à época era prefeito e ajudamos, graças à ajuda da doutora Raquel, Isso, aquela aquela grande mulher também, né, que conseguiu, o hospital que estava em falência, etcétera, ela conseguiu ceder para o Vida e Saúde, para que nós lá se instalasse toda aquela estrutura de leitos completos, né, com completos. respirador e tudo, eram Chegamos a 40 leitos de 40 UTI. leitos de UTI para socorrer toda a grande região, assim, no momento da pandemia. E agora, mais recentemente, não contente em resolver os problemas daqui, né, e estender, estamos em Giruá, lá no São José, que numa articulação também muito importante com a prefeitura, a comunidade de Giruá, está lá o Vida e Saúde também estendendo, não é, a sua capacidade gerencial, a sua competência em transformar problemas em soluções, também lá tocando em frente. Mas vejam bem, para que pessoa como no caso como a Vanderly possa fazer isso, não adianta ficar só lá no escritório, tem que trotear, tem que girar. E nesse sentido, se a Vanderly hoje é presidente dessa importante instituição de todo o estado e com ingerência também no Conselho Federal Isso dessa aí. área, caramba, isso então significa que ela vai trazendo para nós, mas de certa forma multiplicando resultados nas outras casas, e os caras não são bobo, né? Vê que a mulher é competente, colocaram ela nessa posição destacada, porque sabiam assim como ela está resolvendo em Santa Rosa, na região, ela vai nos ajudar para resolver aqui no nosso, enfim, na nossa cidade, ou no caso mesmo Porto Alegre, que tem lá os grandes centros de saúde também. Vanderlei, mas eu cuidar, porque senão eu quero te trazer de volta. Tu tá, como eu disse, nos 90 anos de do Vida e Vida e Saúde. saúde. Tá, eu sei muita coisa já aconteceu. Prédio novo magnífico, 10 andares, né, com estruturas magníficas. Eu tive que fazer uma cirurgia de uma prótese aqui de quadril, né, lá o doutor João Lucas e mais a equipe me atenderam. Estou caminhando, viu, doutor João Lucas? Tô bicho velho aqui, nem muleta uso mais, 60 dias, tô caminhando garboso aqui, me gavei diante da tua chefa aí, a Vanderly, e da Jéssica que tá aí, tá me acompanhando, né, caminhando firme, porque a cirurgia ficou bem caprichada, viu, mas o Pedro que me fez as fisioterapias depois,
Então é uma estrutura que tem uma gurizada de médicos aí que estão uma vez o médico se formava e ia embora, agora os médicos estão querendo voltar. Tem um timão de médicos, um timão de enfermeiros, profissionais das diferentes áreas aí, ajudando a Wanderli, ajudando o conselho gestor, claro, mas a Wanderli com todo o seu timão de gestão aí do nosso Vida e Saúde, a fazer serviço de qualidade e um detalhe importante, cada vez em mais áreas, mais especialidades. Isso custa dinheiro? Claro que custa, mas é bonito ouvir isso. É bonito ouvir quando se fala, não é, de quanto está se ampliando o Vida e Saúde, através da própria estrutura física daí, quanto na Bosque, quanto lá no São José e em Giruá, sabendo que mais pessoas estão sendo atendidos aqui. Não precisa ir a Passo Fundo, não precisa Santa Maria, não precisa ir a Porto Alegre, não precisa ir o que quer que seja. Cada vez mais temos condições de ser atendidos aqui. E uma coisa que para mim também mexe fundo é na área da hemodinâmica e cardiologia. Como é que está indo isso aí, Wanderley? Olha, estamos então o nosso processo interno de obras, de equipamentos, de constituição e organização do trabalho interno concluídos, né. Encaminhamos toda a parte documental para o Estado, estamos em tratativas agora neste período para que a gente conclua os valores financeiros com o Estado, para que tenha então o recurso Isso não é designado. brincadeira, é um É um monte de recurso dinheiro, né? é um recurso alto, um recurso superior aí que pode chegar a 2 milhões mensal, né, que é uma estimativa que a gente está trabalhando, e junto a isso também trabalhando com a Santa Casa de Porto Alegre, que é a nossa grande parceira nesse processo, com o doutor Lucchesi, com a equipe médica, né, que vai estar Ah, são os grandes trabalhando. craques do São estado, né? pessoas extraordinárias tecnicamente, assim, os melhores profissionais na área, e com certeza a gente estará Eu muito soube, bem. interrompendo, eu soube do que de um terceiro, que o doutor Lucchesi veio aqui, e quem não sabe, o doutor Lucchesi talvez uma das maiores expressões da cardiologia Isso. do estado, E no mundo, e do mundo, do exato. mundo. E ele disse que ele se babou, como se diz no popular, pela estrutura Ah, que ele estou muito viu e feliz. encontrou aqui no Vida e É, Saúde. ele ficou muito Então que coisa feliz, boa, não é? muito, muito. E eu gostaria de fazer um registro, assim, eh ouvindo, assim, toda a história que aqui nesse momento é muito lindo, porque a gente faz uma memória. E eu queria dizer, assim, prefeito Vicini, que hoje o Hospital Vida e Saúde, ele tem uma estrutura muito, assim, organizada, profissionalizada, com muitas especialidades à disposição, que a gente realmente não precisa deslocar pacientes para outros centros e que a gente tem resolutividade, qualidade, tem segurança, tem técnica, tem equipamento, tecnologia, então todo esse olhar. E que isso é um trabalho que nesses 90 anos nós precisamos fazer o registro desses 90 anos, porque nós temos uma comunidade muito unida. E essa comunidade unida, ela é representada pelo conselho de administração, que são os empresários da cidade, e que estão lá trabalhando junto conosco, trazendo as suas experiências, e que nós tivemos doutor Anderson, que foi o primeiro desse conselho, o seu O Anderson Elton, Mantei, que hoje é o que é o nosso nosso prefeito. prefeito, o doutor Anderson, que foi, que esteve um período grande, aí o seu Elton, o seu Rubens, hoje o presidente Sidney. Então, assim, a gente tem um trabalho muito lindo, uma equipe que ela é muito ágil também para responder. E nós crescemos, e aí eu sempre gosto de fazer esse registro, porque em Santa Rosa nós temos uma unidade de trabalho. A gente trabalha em conjunto com a Fundação de Saúde, né, o prefeito, agora o doutor Anderson, nosso prefeito, o senhor já foi prefeito. Tá ajudando? Tá ajudando, é o Tá bom. prefeito comprometido, né, com fazer funcionar, Ó, isso que e, precisa. e o apoio dos vereadores, né, que a gente precisa, assim, mostrar as lideranças, vamos ver, assim, o Lions, o Rotary, todas as comunidades voluntárias estão conosco, a fundação que eu tenho dito, assim, o Delcio com a equipe, né, a atenção primária, todo mundo trabalhando junto, e os nossos profissionais de forma unida. Então, assim, hoje nós temos diretamente envolvidos, prefeito Vicini, professor Alcides, prefeito, professor, né, Sabe eh tudo um pouco. querido, né, professor que é do nosso carinho, e acontece assim, hoje nós temos 2.000 pessoas envolvidas diretamente na operação, entre profissionais que estão vinculados às áreas multiprofissionais, médicos e serviços terceiros, duas Duas mil mil pessoas. pessoas diretamente envolvidas na Só operação. para vocês saberem,
Lá atrás, quando em 95, 2005, 2006, era um pouco mais de 200. Isso aí, isso aí. Nossa, que E maravilha, então quer é dizer, um desafio grande. E qual é o grande desafio que nós temos? É de manter sempre esse processo de qualidade, é trazer sempre os controles, a gente trabalha muito os controles, os protocolos, ter sempre esse cuidado com o recurso, porque é uma operação muito grande, então a gente tem que cuidar do dinheiro, buscar ajuda, porque o recurso sempre ele é insuficiente pelo volume de assistência que a gente faz, então a gente sempre precisa de ajuda, então o apoio dos parlamentares, né, o apoio do município que tem sido os fundamental, protocolos que vocês têm lá, os essa é protocolos de interessante qualidade e porque, segurança. chega a parecer, assim, meio estranho, né, chega assim, quando eu fui internado, né, chegava alguém e dizia: "Qual é a sua idade?" Eu digo: "Quando é que o dia que o senhor nasceu?" Digo, eu já quando ele vinha chegando, dizia: "Ah, eu nasci no dia 29/11/45." Ô, felicidades, ó, parabéns, Semana, essa sim, semana passada. 80, né, fiz 80, Parabéns, é. parabéns, que alegria. Então, aqueles protocolos é uma beleza, porque funciona tudo milimetricamente. Saí de lá, da sala de cirurgia, me levaram lá para o quarto, já veio o pessoal, tinha um atendimento espetacular. Não vou dizer, dá quase gosto de ficar doente. Mas a Um gente negócio medimento mas a gente qualificado. veja só, então, esse desafio que a gente fala, porque assim, quem está no hospital está num dos momentos mais É. difíceis, né. Então, você está num momento de sofrimento, um momento de dor, né, o paciente, mas a família também está angustiada, então a gente tem que trabalhar muito com as equipes, o treinamento, o acolhimento, e veja só, quando tu tem uma equipe grande, eu gosto de comparar, porque se a gente quem sabe, por exemplo, uma empresa, a empresa trabalhou de segunda a sábado, fechou ao meio-dia, né. Ou o supermercado, ele funcionou, mas ele ainda teve tempo de fechar, né, e aí abrir no outro dia. Tem uma noite ou 6 horas ou 8 horas fechado. O hospital não pode fechar nunca, né, e tudo precisa funcionar o tempo todo. Então, para que essas estruturas funcionem, tem que ter uma boa organização, um bom treinamento da equipe, recursos em suficiência para as portas estarem abertas, porque são muitas pessoas que estão envolvidas, e esse envolvimento da comunidade sabendo que ela pode confiar, porque o hospital é um lugar de segurança. Quando a gente está doente, a gente precisa de uma segurança, e o hospital é o local de segurança. Então, uma gestante que está aguardando para nascer um bebê, ela precisa estar no hospital, tá. Uma pessoa que teve um problema de saúde, ela precisa estar lá. Um adoecimento, uma parada, E né, cada tudo um isso. deles se sente o mais importante para ser entendido rápido. Cada um E é é o meu problema, é da minha filha, do meu neto, do meu avô. Então, prefeito. tem que conviver com É, pessoas que vêm aí se sentindo a prima dona, né, que é o cara que isso. teria que ser o primeiro a ser atendido. Exa Não, e tem que ajustar Isso. não é E fácil. a gente precisa entender, assim, que é importante, aquela pessoa está sentindo mesmo. Então nós temos que ter os processos organizados para dizer: "Olha, essa situação vem primeiro pela gravidade, pelo risco. Esse aqui a gente pode acompanhar, pode cuidar de uma outra forma, mas não vai ter um risco da vida daquela pessoa naquele momento". Então são questões que nós temos que trabalhar tecnicamente, a gente tem trabalhado. E um dado importante, uma informação importante é hoje nós estamos trazendo pessoas de outras regiões, então a gente mudou muito o perfil, né. E eu gosto de falar, e a Jéssica está aqui me acompanhando também, nós trouxemos a Santa Rosa pessoas de 262 municípios do Rio Grande do Sul no último Nossa, ano. Isso olha, representa 53% dos municípios que, em algum momento, alguma pessoa daquele município veio, ou pela referência das UTIs, ou pela maternidade, ou pela quantos neurocirurgia. são? Quantos? 262 pacientes de 262 municípios do Rio Grande do Olha, isso é um Sul, universo, quase a metade do Rio Grande. 53%. Olha aí, mais É. da metade. É. Tá bom. Então veja assim, nós ampliamos essa resolutividade e quem circula hoje, nós temos situações novas, nós temos dificuldade com a questão da logística, não tem estacionamento, né. Nós temos pessoas que vêm dos municípios e que às vezes vêm na van e ficam esperando de manhã à tarde, e aí, por exemplo, tem um movimento grande na sala de espera, as pessoas não conseguem ir embora ainda porque ainda não veio a van buscar. Quer dizer, a gente tem um serviço de diagnóstico que nós ampliamos para funcionar 24 horas, inclusive os eletivos, para poder atender.
todos os pacientes, né. Nós estamos trabalhando num planejamento estratégico agora para esse novo ciclo, olhando também para o paciente de convênios e privados, esse paciente diferenciado, que nós precisamos também trazer e ter também um local para atender esse paciente, para que a gente possa ter uma receita extraordinária também para compor esse equilíbrio do nosso caixa, né, é Fundamental para fundamental. cobrir aquelas, né, Isso, as aqueles vácuos. necessidades. E aí, com isso, a gente tem feito várias frentes de trabalho e trazendo nesse planejamento novo, que eu acredito que seja um grande diferencial para esse novo tempo, é a parte do ensino. Nos 90 anos do hospital, nós estamos trabalhando com uma área de ensino, que está vinculada à parte da residência médica, da residência multiprofissional em saúde e todas aquelas áreas que estão vinculadas a treinamento, desenvolvimento, capacitações, Isso é cursos, interessante porque mexe com todos os profissionais, né. todos os profissionais. Eles têm que de alguma forma, para orientar, tem que se atualizar, tem que, né, tem que estudar, tem que Isso, pô, eu acho que é um processo importantíssimo para importantíssimo. garantir É. a eu diria a mobilidade positiva, né. Positivo. E aí, como diz o nosso presidente Sidney, nós, são coisas a saúde e a educação, elas se complementam no processo. Então a gente consegue andar com esses processos e tem conseguido trazer resultados extraordinários e planejamento também, porque nós estamos nos preparando para receber o curso de medicina. Ainda teve uma prorrogação, tem outras coisas acontecendo, mas o hospital está preparado. Quando o curso chegar, nós estaremos prontos para receber. Tchê, eu quero estar aí nos 100 anos, viu. Isso aí, vamos Claro, lá. 100 anos vai ser uma coisa maravilhosa. Vai ser. Vamos atender 100% da população regional aqui. É um Bom, espetáculo. a conversa está muito boa, né, mas nós também temos um prazo aqui estabelecido. Qual seria, nesse momento, assim, que nós estamos nos encaminhando para o fim do ano, né, Natal, Ano Novo que saindo aí, fechando dezembro e fechando 2025, qual seria um recado especial que tu, presidente da Federação das Santas Casas do Rio Grande do Sul, diretora do nosso Vida e Saúde, professora, e a dona Vanderly, né, qual seria o recado que você poderia dar a Santa Rosa e a nossa região, aqueles que estão acompanhando o bate-papo de sábado, que vai para tantos lugares do país e do mundo? Em primeiro lugar, que nós todos temos que ter uma gratidão muito grande pela nossa vida, né. E que quando a gente tem uma gratidão, nós entendemos que nós temos oportunidade de fazer a missão acontecer de formas diferentes, mas trazendo um único objetivo, que é melhorar a vida das pessoas, tá. E nós na saúde podemos melhorar a vida das pessoas acolhendo, atendendo, cuidando, e que todos de alguma forma podem ser impactados pelo nosso trabalho, tá. Então, nesse final de ano e também, assim, olhando para a nossa jornada, né, porque a gente está numa jornada, nós temos uma oportunidade única de fazer o mundo melhor. E fazer o mundo melhor, ele implica como eu posso ajudar a ser melhor, tá. Se eu tenho uma relação com alguém que pode ajudar uma instituição hospitalar, se eu estou no hospital, como eu posso ajudar naquele momento, né, porque às vezes uma palavra, ela tem um sentido muito grande, né, tem um valor muito grande, tem uma energia potente que ajuda naquele local. Como eu posso ajudar as pessoas a ter, de fato, um lugar que elas encontrem um momento de felicidade até quando elas estão doentes. Então, assim, como a gente precisa sentir que nós somos humanos e que nós temos o privilégio de estar aqui para nos ajudar. Então, se eu posso participar de uma ação de doação, eu devo estar lá. Se eu não tenho um dinheiro para dar, eu tenho o meu conhecimento que eu posso ajudar. Se eu não tenho o meu conhecimento naquela área específica que o hospital precisa, eu tenho a minha palavra de incentivo para ajudar a fazer com que aquela instituição continue crescendo. E que quem tem a missão de salvar, de cuidar, de acolher, tem a missão de amar. E o amor é um ato sublime, que a gente lembre que o amor, ele não tem cor, mas ele faz as pessoas sentirem que aqui é o nosso lugar. Então que a gente consiga sentir que o lugar onde a gente está, ele realmente é nosso, que a gente tem que cuidar muito dele, falar bem dele, não no sentido do elogio, mas no sentido de quanto é importante a gente zelar por aquilo que a gente construiu juntos. E que quando nós somos chamados, a gente diga sim.
Eu estou junto para ajudar a fazer esse lugar melhor, porque quem ama como nós amamos a nossa cidade, quem ama como nós amamos o nosso hospital, quem ama como nós amamos a saúde, sabe que a nossa ação, ela é capaz de transformar sofrimento em esperança. Desejo esperança a todos nós. Ah, ok. A palavra-chave dessas colocações sábias e, muito ternas e carregadas de muita ternura, Vanderlei, é a palavra gratidão. Gratidão. O Gratidão meu pelo ano. presidente Celso Bernardi dizia que a gratidão é a memória do coração. Então essa mulher de um grande coração, ela trouxe e nos passou que nós que temos vida, eu, por exemplo, que cheguei aos 80 anos aqui em Santa Rosa, me sinto na obrigação de levantar os olhos ao céu e dizer: "Obrigado, meu Senhor, por me ter me dado a chance de viver nessa terra, já por 50 anos agora, e aqui termos pessoas como a Vanderly, Nossa, que assume uma função importantíssima e faz dessa missão uma verdadeira cruzada do bem, uma fazer do seu dia a dia todo um esforço para que mais pessoas possam ser melhor atendidas na sua condição de saúde. Obrigado, meu Deus, por isso tudo e ajuda para que mais pessoas, à medida que se aproxima agora o Natal, que tu dás a grande lição de amor que ela fez a referência, nós todos sejamos tocados por esse amor e nos transformemos todos em pessoas do bem. Pessoas que querem efetivamente fazer a sua atividade uma ação construtiva em favor de mais coisas boas que possam ser conseguidas e repartidas entre todos. Muito obrigado, meu Deus. E obrigado a você que nos acompanhou até agora e desejamos que você também, como a Vanderly, como todo o timão do hospital do nosso Vida e Saúde, possamos estar engajados nessa grande corrente de transformação positiva, para que possamos efetivamente sermos mulheres e homens de bem. Bom final de semana a todos. Obrigado.